Turma, nós estamos de volta aqui, começando com muita satisfação o Trocando Ideias número 300. Pastor Hernandes, quantos anos já, hein? Emblemático, hein? Pois é. 6 anos, hein? Com muita alegria a gente vai começar esse Trocando Ideias, um programa que atende às suas dúvidas, né? Então, não vá dormir preocupado, tá com uma pergunta aí da Bíblia, você manda para cá no e-mail trocandoideias@lpc.org.br e você vai ter Reverendo Hernandes Dias Lopes atendendo aí as suas dúvidas, tá bom? A gente volta depois da vinheta. Muito bem, a gente vai começar hoje o Trocando Ideias com uma pergunta que veio lá do Luiz Rezende. Pois não. Graça e paz a todos, como estão? Antes da pergunta, desejo um feliz 2025, que seja um ano de realizações a todos. E espero conhecer o Reverendo Hernandes pessoalmente. Luiz, fica de olho na agenda dele no Instagram, quem sabe você pega ele em alguma igreja aí perto de você, tá bom? A pergunta: como saber interpretar se devemos aguardar sinais de Deus antes de tomar uma decisão delicada, como, por exemplo, trocar de igreja, trocar de trabalho? Eu acredito que devemos aguardar os sinais de Deus, mas como pedi-los e discerni-los e quando agir, pastor? Muito obrigado pela sua pergunta. Veja bem, Deus nos dá sinais claros na sua palavra. As nossas decisões precisam ser pautadas por princípios. Por exemplo, quando é que uma pessoa deva trocar de uma igreja, sair de uma igreja A para uma igreja B? Penso eu, quando se trata de uma mudança de endereço. Você mudou de cidade, mudou de bairro, talvez justifique uma mudança. Segundo, você muda de uma igreja se você percebe que aquela igreja onde você está não está mais ensinando a palavra de Deus com fidelidade. Isso é inegociável. Então, eu não devo sair de uma igreja porque surgiu um problema, um fulano de tal cometeu um deslize. Isso é corrigível. Então, se aplica a disciplina, resolve e a igreja segue o seu caminho. Agora, se uma igreja deixa de crer ou pregar que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, se a liderança dessa igreja está tomando um outro rumo fora da palavra de Deus, é necessário sair. Não podemos ser coniventes com esse erro e nem partícipes ou participantes desse desvio doutrinário. Do ponto de vista de trabalho, quando você deve pensar em sair? Bom, você tem várias situações. Você encontrou uma proposta melhor, você tem uma garantia mais segura, você fez um concurso, passou num nível mais elevado, ou você se aperfeiçoou e alcançou um nível mais alto, ok. Agora, não creio, sabe, Tiago, que haja um sinal no sentido místico do termo. Eu preciso que Deus me mostre com um sinal assim, bem escancarado para eu entender que está na hora. São os princípios de Deus, são os valores do reino, são as verdades que estão lá estampadas na palavra de Deus e que devem nos governar nessas decisões, né? Por exemplo, eu não devo ficar num trabalho se ali eu requero de mim uma postura que vai contra a minha consciência. O meu patrão exige de mim que eu faça coisa que eu não acho que devo fazer por questão de consciência. Bom, eu não posso transigir com isso, né? Então, acho que Deus nos dá os sinais gerais na sua palavra. Pode ser que num caso específico haja coisas específicas. Alguém vai lá e te aborda e fala: fulano, você não deve ficar nesse trabalho por isso. Você deve sair dessa igreja por isso e por aquilo outro. Então, são coisas específicas. Mas, no geral, a orientação está no mapa de Deus para a nossa vida, que é a Bíblia. Perfeito. Ô de casa, deixa eu te incentivar. Aproveite o Trocando Ideias para estudar a Bíblia com a gente. E eu te incentivo, pegue sua Bíblia agora, a gente vai ter aqui um assunto para tratar, e a gente vai ter algumas referências bíblicas, seria legal você ter sua Bíblia aí também. Matias Mário, saudações a todos, aqui Matias de Moçambique. Primeiro, quero dizer que admiro o vosso trabalho. E aí ele vem, pastor, em Mateus 17, 14 a 21 e Marcos também, 9, 14 a 29, trata sobre o menino endemoniado. E especificamente Mateus 14, 21,
Em algumas versões dizem que esta casta de demônio não sai senão por oração e jejum. E eu vi um vídeo dizendo que o ponto aqui não seria o demônio, mas sim a falta de fé. Ou seja, a casta referida é falta de fé. E o que o senhor acha disso? Não, essa não é uma boa ou correta interpretação do texto. Afirmar que a casta de demônios é a falta de fé está misturando as coisas. O que Jesus menciona lá, quando foi feita a pergunta, por que nós não conseguimos, os discípulos têm que perguntar, por que nós não conseguimos expelir? Porque se você perceber, esse texto narrado por Lucas, eu vou abrir aqui para olhar, olha que coisa interessante, está relatado em Lucas 9, certo? No capítulo 9, versículo 1, está escrito o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, não sobre alguns, sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Então, no interregno aqui, acontecem fatos e tal, e esse episódio é narrado lá no capítulo 9, a partir do verso 37. Tá? E vai, em seguida, eles fazerem a pergunta, por que nós não conseguimos? Aí Jesus responde duas coisas. Pela falta de fé. Pela falta de fé. Do ponto de vista da incredulidade, eles não creram. Segundo, Jesus define ainda, esta casta não sai senão com oração e jejum. O que Jesus está querendo dizer? Que essa ação maligna na vida daquela criança tinha uma força maior do que o comum. Porque no nível de batalha espiritual, o Mark Lloyd Jones coloca muito bem isso no seu livro Combate Cristão, há demônios e demônios. Nem todo demônio tem a mesma resistência. É por isso que Paulo vai mencionar em Efésios 6, a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra principado, potestade, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, há uma estratificação de poder nesse reino do mal. No caso aqui, veja bem, lá no endemoniado gadareno, tinha 6.000 demônios dentro dele, uma casta, uma legião de demônios. Aqui é uma casta. E os discípulos estavam fazendo o quê? Porque não puderam, porque estavam discutindo com os escribas. Em vez de estar orando, de jejuando, desenvolvendo fé e fazendo a obra, estavam discutindo a obra, estavam desviando o foco. Então, esta casta não é falta de fé. Falta de fé é um dos elementos porque não puderam. Mas o outro elemento porque não puderam é que o índice ou o nível de resistência da casta era maior. E eles tinham que ter um preparo melhor também. Por isso, tem que ser oração e jejum. Em vez de estar discutindo a obra, eles tinham que estar orando e jejuando. Por isso, não puderam. Então, não podemos confundir a caça de demônios com falta de fé. São duas coisas diferentes. Muito bem. A gente tem aqui também a participação da Lúcia Maria Godoy. Pastora, ela está falando aqui a respeito de ecumenismo. Ela gostaria de saber o que é ecumenismo e o que a Bíblia fala sobre isso. Bom, Tiago, esse é um assunto muito interessante, porque a palavra ecumenismo, do ponto de vista técnico, teológico, seria o seguinte: não importa o que a igreja crê, não importa o que a igreja prega, o importante é que sejamos um. Então vamos dar as mãos. Por que dividir? Por que levantar muros? Por que a igreja A, B, C ou D? Vamos juntar todo mundo, vamos ficar debaixo do mesmo guarda-chuva. É a união, independentemente do que se crê. Então, essa é a ideia ecumênica. Aliás, se você para perceber, isso tem a ver lá com a mudança do romanismo, com o Papa Paulo VI, João XXIII, que trouxe a ideia de trazer todo mundo para debaixo do guarda-chuva do catolicismo. Agora não é mais a perseguição da Inquisição, agora é a reunião de todos debaixo do guarda-chuva. A questão é a seguinte, deixa eu ler isso aqui porque é importante. Quando Paulo vai tratar desse assunto, lá em Efésios capítulo 4, ele diz assim, olha que coisa interessante, versículo 3, 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós não criamos unidade na igreja. Quem cria unidade na igreja é o próprio Espírito Santo.
nós preservamos essa unidade, nós não a criamos. E essa unidade não é institucional, não é denominacional, não é regional, geográfica. No momento em que uma pessoa crê em Jesus, aqui em 1 Coríntios 12, 13, ela é batizada pelo Espírito no corpo de Cristo. Ou seja, ela é inserida no corpo de Cristo. Não é o homem que faz isso, é o Espírito Santo. Então, não importa se você é presbiteriano, batista, assembleiano, metodista ou de uma comunidade evangélica, se você crê no Senhor Jesus, você é um só povo, uma só igreja, né? Então, a unidade já existe. O que cabe é preservar essa unidade. Agora, para ter essa unidade, Paulo menciona aqui, tem que ter um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ou seja, não há unidade fora da verdade. Então, o ecumenismo não pode e não deve ser aceito, porque o ecumenismo está dizendo o seguinte, não importa o que você crê, nós somos um. Não dá para ser um com quem não crê nas mesmas verdades do Evangelho. É por isso que nós consideramos alguns grupos religiosos de seitas. Ou seja, elas não professam a mesma fé que nós professamos. Elas não creem nas mesmas verdades eternas que nós cremos. Elas não aceitam a autoridade das Escrituras como autoridade suprema, no sentido de que é a única regra de fé e prática. Então, se não tem essa unidade doutrinária na essência, eu não posso ter unidade com ela. Então, não tem ecumenismo. Então, o ecumenismo é uma falácia, é um engano, é um engodo, para botar todo mundo no mesmo balaio, mas esse todo mundo não tem unidade gerada pelo Espírito Santo de Deus. Repudiamos, portanto, o ecumenismo. Tá aí, então, todas as perguntas esclarecidas no programa de hoje. Nós temos convites para você aí de casa. Eu tenho um e o pastor Hernandes tem um, já ele faz. Faço, com prazer. O meu convite para você, siga Reverendo Hernandes Dias Lopes no Instagram, @Hernandes Dias Lopes. O que você vai encontrar lá? Você vai ver fotos do pastor, você vai ver trechos de mensagem dele que você pode aproveitar para enviar para os seus amigos, para os seus familiares. Para você que segue o pastor Hernandes, você deve ter visto ele de férias, caminhando na praia de Bermuda, Florida. Se você não segue ainda, você perdeu, eu sinto muito. Então tá aí o meu convite. Então agora, já que nós estamos nessa toada aí, eu quero recomendar a você a seguir as mídias sociais do pastor Arivaldo Dias Casimiro, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e você se inscrever no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é uma igreja que patrocina esse programa, é a igreja que eu tenho o privilégio de ser um pastor colaborador, é uma igreja comprometida em pregar a palavra de Deus. Você inscrevendo lá no canal do YouTube e participando da IPP-TV, você tem uma programação diária, 24 horas por dia, para enriquecer a sua vida espiritual. Então, é isso, Tiago, por hoje. É isso. E vamos ficando por aqui? Sim, vamos falar tchau pro pessoal de casa. Tchau, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá.